tarde, nono ano. Vamos à nossa aula de hoje. Nós vamos fazer a correção da atividade do assunto Orações subordinadas adjetivas, página 153. Primeira, leia o anúncio da propaganda a seguir e responda às questões. Sua roupa usada precisa de alguém para passear. Doe as roupas que você não usa para quem precisa. Doações até 27 de agosto. Postos de coleta nas unidades do SESC, do SENAC e CRIPAM. Informações www.sescpr.com.br. Letra A. A que público esse anúncio é destinado? A população em geral. B. Que efeito de sentido é construído por meio da interação entre a linguagem verbal e a linguagem não verbal nesse anúncio? A linguagem verbal afirma que as roupas usadas precisam de alguém para passear. E a linguagem não verbal mostra roupas andando sozinhas, vírgula. Portanto, linguagem verbal e não verbal se completam ou se complementam ao mostrar que existem roupas paradas em nossos guarda-roupas que podem servir para vestir outras pessoas. Verdade. B. Que efeito de sentido é construído por meio da interação entre a linguagem verbal e a linguagem não verbal nesse anúncio. Pessoal, você considera esse tipo de anúncio importante? Por quê? Pessoal também. Segunda, releia o período a seguir, retirado do anúncio acima e responda as questões. Sua roupa usada precisa de alguém para passear. A que palavra o termo destacado, que é usada, se refere? Qual é a classe gramatical dessa palavra? O termo em destaque se refere à palavra roupa, grife, que pertence à classe dos substantivos. Que função sintática o termo em destaque exerce em relação ao termo a que se refere? Justifique sua resposta. Exerce a função sintática de adjunto adnominal, pois caracteriza o substantivo roupa. Coloque dentro de um parêntese, roupa. Terceira, agora releia outro período retirado do anúncio e analise a oração em destaque. Doe as roupas que você não usa para quem precisa. A que palavra essa oração se refere? A oração em destaque se refere ao substantivo roupas, grife, roupas. Que função sintática ela representa em relação a essa palavra? Adjunto adnominal, pois lhe especifica. Complemento nominal, pois completa seu sentido.
ou adjunto adverbial, pois expressa circunstâncias de modo. Resposta correta, letra A, adjunto adnominal, pois lhe especifica. Vou me ajeitar aqui um pouco, a coluna está doendo muito. Página 155. Oração subordinada adjetiva explicativa. Leia a sinopse do filme a seguir e responda as questões. Onde vivem os monstros? Max, fantasiado de lobo, faz malcriações com sua mãe. Cristiane, por ciúmes de um amigo dela, Marco, como castigo, é mandado para o quarto sem jantar. Max resolve fugir de casa e usa a imaginação para criar uma misteriosa ilha. Lá ele encontra vários monstros que vivem em bando. Max afirma possuir poderes e acaba nomeado rei do grupo. É responsável por evitar que a tristeza tome conta do lugar. Ele passa a criar uma série de jogos para mantê-los em constante diversão. Qual é a função de uma sinopse? Apresentar um resumo de um produto cultural, vírgula, como filme ou livro. Você já conhecia esse filme? Teve vontade de assistir a ele após ler a sinopse? Comente. Pessoal, onde essa sinopse foi publicada originalmente? Em que outros veículos é possível encontrar sinopse de filmes? Essa sinopse foi publicada no site Adoro Cinema, tudo junto, tá? Letra maiúscula, tudo junto. Ponto a seguir. As sinopses dos filmes também podem ser encontradas em blogs, catálogos de cinemas, separando por vírgula, jornais, revistas, entre outros. Releia um trecho da sinopse para responder às questões. Lá ele encontra vários monstros que vivem em bando. Quantas orações formam esse período? Identifique suas formas verbais. 2 orações. Ponto a seguir. As formas verbais são, 2 pontos. Encontra e vivem. Grife. B. Qual dessas orações é a principal e qual é a subordinada? Oração principal, 2 pontos. Lá ele encontra vários monstros. Ponto. Oração subordinada, 2 pontos. Que vivem em bando. Sempre coloca entre aspas. C. A oração subordinada se refere a que termo da oração principal? Ao termo monstros. D. Que sinal de pontuação foi utilizado para separá-la da oração principal? A vírgula. Qual é a função dessa oração subordinada? Acrescentar uma informação suplementar a um termo na oração principal, vírgula, ou seja, vírgula, uma característica dos monstros. Oração subordinada adjetiva restritiva. Leia o anúncio de propaganda a seguir e responda as questões.
Qual é o objetivo desse anúncio de propaganda? Convencer o interlocutor a adotar gestos simples que ajudam o meio ambiente, com o uso de uma caneca, em vez de copos plásticos descartáveis. Ainda vai na rua? Releia este período do texto. Com gestos simples, você diminui o descarte dos copos plásticos que levam cerca de 200 anos para se decompor. Identifique a oração principal e a oração subordinada desse trecho. A oração subordinada se refere a que termo da oração principal? Ao termo copos plásticos. Que importância a oração subordinada tem nesse contexto? Ela apresenta uma informação específica sobre esses copos plásticos. São os que levam cerca de 200 anos para se decompor. Oração subordinada adjetiva reduzida. Leia o anúncio de propaganda a seguir e responda às questões. Cuidado com a raiva, essa doença é fatal. Não perca mais tempo, vacine seu animal. Que elementos desse anúncio de propaganda remetem ao gênero cordel? A ilustração que se apresenta em uma xilogravura e o texto verbal principal, vírgula, que foi construído por meio de versos com rimas. B. Qual é o objetivo desse anúncio e a que público ele é destinado? Orientar o interlocutor sobre o que fazer para prevenir a raiva. Ponto a seguir. A criadora ou proprietários de animais. O que são animais hematófagos? São animais que se alimentam de sangue. Analise o período. A raiva é uma doença séria e contagiosa, transmitida pela mordida de morcegos hematófagos, e responda às questões. Quantas orações há nesse período? Indique-as. Há 2 orações. Ponto. A raiva é uma doença séria e contagiosa. É transmitida pela mordida de morcegos hematófagos. B. Qual delas exerce a função de um adjetivo em relação à oração principal? A oração, transmitida pela mordida de morcegos hematófagos. C. Letra C. Essa oração é introduzida por um pronome relativo? Não. Qual é a forma verbal empregada nela? Transmitida. E essa forma verbal está no infinitivo, no gerúndio ou no particípio? Transmitida termina em ida, no particípio.
Leia a tirinha a seguir e responda as questões. Agora que estou gostando do hotel, a gente vai embora? Precisamos, filho, senão não temos como pagar. Mas vocês só pagam na hora de sair, né? Isso mesmo. Então é só não sairmos nunca mais. Ô, engraçadinho, hein? O que a palavra agora revela quanto às diárias anteriores de Armandinho no hotel. Revela que ele não devia estar gostando de se hospedar naquele hotel. Mas revela que ele não devia estar gostando de se hospedar naquele hotel. B. Que argumento o pai de Armandinho lhe apresenta como justificativa para deixar o hotel? A falta de dinheiro para pagar uma estadia prolongada. Por que Armandinho propõe ao pai não sair do hotel nunca mais? Porque gostou muito do hotel. E dessa forma, de acordo com a sua conclusão, não precisariam pagar a conta, uma vez que ele deve ser pago apenas quando se vai embora. D. Observe a expressão da personagem nos 3 quadrinhos da tirinha, o que cada uma delas revela. No primeiro quadrinho, a expressão revela que o menino está conversando com o pai, pois está de boca aberta e olhando para cima. Ponto a seguir. No segundo quadrinho, ele está pensativo, com a cabeça mais baixa e sério. No último quadrinho, ele está feliz, animado, pois está com um largo sorriso. E de que forma essas expressões se relacionam com o texto verbal de cada quadrinho? No primeiro quadrinho, ele está fazendo uma pergunta ao pai, por isso está com uma expressão mais neutra, ponto e vírgula. No segundo, ele está refletindo sobre o pagamento do hotel e pensando em uma possível solução, por isso está com a cara de pensativo, ponto. Já no último quadrinho, ele supostamente encontrou uma solução que vai ao encontro de sua vontade, por isso está animado. O que provoca o humor na tirinha? A resposta que Armandinho dá ao pai no último quadrinho, propondo que se não saírem do hotel nunca mais, então não será necessário pagar a conta. Segunda,
Analise o período que compõe a fala de Armandinho no segundo quadrinho e responda as questões. Mas vocês só pagam na hora de sair. Quais são as formas verbais presentes nas orações desse período? Pagam e sair. A que termo da oração de sair se refere? Ao termo hora. Que função essa oração exerce em relação à oração principal? Função de adjunto adnominal. De acordo com a sua estrutura, como ela é classificada, oração subordinada adjetiva restritiva, reduzida de infinitivo. Pagar, sair, né? Emear e ir. E transforme o trecho em uma oração desenvolvida. Mas vocês só pagam na hora que saem. Desenvolvida, não tem conjunção. Né? Página 159. Leia o anúncio de propaganda a seguir. Vida no trânsito. Um homem de 70 quilos atinge o peso de um hipopótamo ao ser arremessado contra o vidro de um carro. O melhor presente que você pode dar para alguém é chegar bem. Qual é o objetivo desse anúncio? Conscientizar o leitor sobre os perigos no trânsito. B. Que comparação é feita no texto principal? É feita uma comparação entre o peso de um homem e o de um hipopótamo em um acidente de trânsito. C. De que forma essa comparação contribui para que o objetivo do anúncio seja alcançado? Ao mostrar o hipopótamo, vírgula, comparando seu peso ao peso atingido por um homem, ao ser arremessado contra o vidro de um carro, vírgula, mostra-se o dano que um acidente pode causar, vírgula, buscando convencer o leitor sobre a necessidade de ser responsável e cuidadoso no trânsito. Releia este período retirado do anúncio. O melhor presente que você pode dar para alguém é chegar bem. Quais termos caracterizam o substantivo presente? O artigo O, grife O, vírgula.